você a gente aprende, a gente é mais feliz. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. É com você a vida que eu sempre quis. Perto de você a gente aprende, a gente é mais feliz. Isso, quem vive do seu lado, vive do seu jeito. Bambolê, bambolê, a criançada vestindo qualidade. Conheça o novo conceito de brechó infantil. Na Bambolê, você leva o que não serve mais no seu filho para... E tem diversas opções para troca e compra. Quer usados e novos? Tem na Bambolê. As avaliações são feitas diariamente. Consulte horários. Na Rua Marcílio Dias, 1388, no centro de Novo Hamburgo. Telefone 3939-4006. Bambolê, bambolê. Ouça aos domingos na Rádio ABC 900, o Alemão Xox, das 11h15 às 14 horas. Oferecimento Imobiliária Rincão, há 25 anos realizando seu sonho da casa própria ou imóvel para investimento. Telefone 3561-1401. Johan Alimentos, marca de confiança, produtos de qualidade. Telefone 3561-4500. Central de Ferros Metalúrgica Hansen, há 50 anos em estruturas metálicas. Todos os tipos de ferros para sua construção. Telefone 3561-1691. Programa Alemão Xox, aos domingos na Rádio ABC 900. Está procurando qualidade em descartáveis e embalagens para o seu comércio? Artigos de festas e eventos? Lâmpada FLC? A Dispac Distribuidora tem tudo isso e muito mais para você. A marca própria nos principais mercados da região tem nome: Dispac, que fica na Rua Guia Lopes 2864, bairro Rondônia, em Novo Hamburgo. Fone 3582-1055. Interrompemos essa música para falar que se você quer chamar alguém que seja tudo de bom pra você, chama logo Meirelles Presidente. O cara já tem um plano para criar 10 milhões de empregos e tá pagando essa campanha com o próprio dinheiro, para não ficar devendo favor a ninguém. Vote no cara que está pronto para colocar o Brasil no ritmo que todo mundo gosta, no ritmo do crescimento. Chama o Meirelles Presidente. Coligação Essa é a Solução, MDB-PHS. Aqui na Bioseta, nós acreditamos que pessoas e empresas podem desenvolver seus projetos em harmonia com a natureza. Por isso, trabalhamos há mais de 30 anos desenvolvendo soluções que geram valor e mantêm o equilíbrio ambiental. Agora queremos ajudar os ouvintes da Rádio ABC a levar suas ideias ainda mais longe, a ajudar você a desenvolver novos negócios. Isso faz parte da nossa natureza. Saiba mais em bioseta.com.br. Bioseta, inteligência ambiental. Ligue 3396-6161 e descubra o desconto especial que preparamos para você. Pra comprar ou pra vender e pra administrar o seu negócio tá na mão. Um bom papo é tudo, é transparente e o cliente se surpreende com a negociação. Chega de errar, chega de perder, com a Imobiliária Rincão quem ganha é você. Imobiliária Rincão. Imobiliária Rincão, na Rua João 23, número 748, bairro Rincão, em Estância Velha. Ligue 3561-1401 ou acesse www.imobiliariarincão.com.br. Imobiliária Rincão. Viver com Saúde, com Adriana Lima. Boa tarde, pessoal, ligado aqui no programa Viver com Saúde desta segunda-feira, dia 17 de setembro de 2018. O Viver com Saúde é um oferecimento de Katana Telesushi 5 anos. Sushi preparado na hora, direto para a sua casa.
Acesse katanatelesushi.com.br. Então, pessoal, entre em contato com a gente, manda sua pergunta, o seu comentário para o nosso convidado de hoje pelo WhatsApp, que é o 99246-3990, e também pelo facebook.com/Rádio ABC 900, onde nós estamos ao vivo. Você pode ainda baixar o aplicativo da Rádio ABC e nos ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. O download e as funções são gratuitas. Agora então, 13 horas 32 minutos, 28 graus em Novo Hamburgo. Vamos ao tema do dia, que são alguns importantes cuidados com o nosso coração. Eu recebo aqui no estúdio o cardiologista e médico emergencista no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, Felipe Lima Pedroso. Boa tarde, doutor Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde, Adriana. Obrigado mais uma vez pelo convite, que me agrada bastante. Nós que agradecemos aqui a tua presença, doutor Felipe. Explica pra gente então, doutor, a questão da hipertensão. Muita gente acha que para ter pressão alta você tem que ter 1.500 sintomas, mas ela aparece muitas vezes de forma silenciosa, né? Isso, exatamente. Assim, na verdade, para nós médicos que estudamos essa doença desde seu início, sua gênese até como que ela se apresenta em termos de sintomas, prejuízos à saúde que ela causa e tratamento, a gente vê essa questão aí do quadro clínico com bastante profundidade. A gente sabe, né, que aí a principal característica da doença chamada hipertensão arterial sistêmica no seu início é que ela é uma doença que começa a causar prejuízos para o sistema cardiovascular de forma lenta, bem lenta. Isso praticamente não é perceptível. Praticamente não, isso na prática, na verdade, isso não é perceptível pelos pacientes, porque, na verdade, o início do dano no sistema cardiovascular, mais adiante, com o dano já acontecido, que vai ter o potencial de causar sintomas. O início da doença, ele se caracteriza por ser silencioso. A gente chama de doença insidiosa, né, que é uma doença que não dá, na verdade, sintomas, ela não dá alertas. Na verdade, a pessoa descobre quando já está num estágio da hipertensão mais avançado, quando ela já está causando sintomas. Isso, na história natural da doença chamada hipertensão arterial sistêmica, né, os sintomas, são os sintomas, isso acontece num momento mais avançado da doença, quando a gente tem prejuízos que eventualmente são até irreversíveis do ponto de vista anatômico, controlados do ponto de vista de controle da doença, podem ser controlados, mas em algumas situações específicas eles podem ser irreversíveis. Então ela tem essa armadilha, a hipertensão, de ser muito silenciosa no seu começo. Muito interessante. A Cida Medina está mandando um coração para o doutor e para o DJ Oliver. Obrigada, viu, Cida? Está nos acompanhando aí sempre. Doutor Felipe, e aí a gente também tem um cuidado especial com a genética, né? Tem que cuidar, principalmente aí, o pessoal que tem pai e mãe aí com registro de pressão alta, tem que ter um cuidado mais especial, né? Procurar o cardiologista pelo menos uma vez no ano, né? Outro aprendizado que a gente acaba adquirindo em relação à hipertensão é que ela tem, quando a gente estuda as doenças, a gente estuda de forma sistemática, e em um dos momentos a gente estuda a causa, o que causa aquela doença qualquer. No caso, a gente está falando da hipertensão. E o que causa a hipertensão, os médicos do mundo ainda não conseguiram definir. A gente não tem uma definição da causa, a gente chama em medicina tecnicamente de doença idiopática, que é uma doença cuja causa é desconhecida. Porque o que se sabe, assim, é que ela tem múltiplos fatores que contribuem para a gênese da hipertensão. Um dos fatores que é bastante conhecido por nós e a respeito do qual é bastante falado é o consumo excessivo de sal, né, que a gente faz isso hoje em dia. Há tempos atrás as pessoas não acrescentavam sal à comida. Elas comiam a comida sem esse acréscimo
excessivo de sal que se faz nos dias de hoje. E para o organismo continuar funcionando, se a gente coloca bastante sal nele, o que vai acontecer? Todos os fluidos do organismo vão tender a ficar mais concentrados e o organismo ele precisa ficar fluido, precisa ficar líquido para acontecer essa funcionar. Circulação, né? Isso, e aí a gente vai ter que consumir mais água, essa osmolaridade aumentada, aumenta a concentração de sal. Lá, quando o sangue passar no cérebro, tem um lugar que é um receptor, que vai informar que o organismo precisa diluir esse sal. Vai informar o rim vai tentar colocar mais sal para fora, mas isso é bastante demorado. O que é mais rápido, mais fácil é causar sede no organismo. A gente consome água e com esse consumo de água a gente dilui aquele sal que está em excesso. Esse é o objetivo. Acontece que quando fica com maior volume de líquido no organismo, esse líquido ele entra para o sistema digestivo e é absorvido ali para os vasos sanguíneos. Então, no primeiro momento, ele passa para os vasos sanguíneos. Depois, os vasos sanguíneos se distribuem para os outros tecidos. Mas nessa passagem, por momentos, o sistema vascular fica com mais líquido, mais do que ele necessita para o seu funcionamento normal. E esse excesso de líquido, dentro de um compartimento que vai ter um tamanho mais ou menos estável dentro de uma faixa de variação, ele aumenta a pressão hidrostática, né, hidrodinâmica, dentro daquele compartimento, que é o compartimento vascular. Então, o excesso do consumo de sal é uma das principais causas que se teoriza para a gênese da hipertensão. Assim. Existem algumas outras teorias também. Essa é a principal, na verdade, é o consumo excessivo de sal, que está bem relacionado com a vida atual, né, que é o uso excessivo de sal, assim. Então esse é um cuidado universal que a gente sempre recomenda para os pacientes que são hipertensos. Consumir pouco sal, que é um hábito que deverá ajudar a tentar manter a pressão dele em níveis menores, assim. Muito bom. O Adenildo Ribeiro está mandando um abraço ao Dr. Felipe. Obrigado pelas informações, com cuidado com o nosso coração. Obrigada, viu, Adenildo, pela tua participação. Dr. Felipe, aí passando um pouquinho então de sal para o açúcar, né? Vamos falar um pouquinho das pessoas que têm diabetes tipo 2, que tem uma preocupação muito grande aí com o consumo de açúcar, né? A gente recebeu recentemente um alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que diz que cerca de 80% das mortes de diabéticos tipo 2, né, estão ligadas a problemas cardiovasculares, né? Por que acontece isso aí? Sim, é exatamente isso, assim. Porque o pessoal fica cuidando muito no consumo de açúcar e esquece um pouquinho do coração, né? Tem que ter um cuidado aí. O diabetes, ele é uma doença que se caracteriza, o diabetes tipo 2, né? Tem o diabetes tipo 1, tipo 2, outros subtipos também. O tipo 1 é aquele mais, que tem uma influência genética mais importante, que ele surge, ele é muito mais intenso na sua apresentação e surge em uma idade bem mais jovem. E obriga o uso de insulina em doses altas, é uma doença muito mais intensa. O diabetes tipo 2 é uma doença que costuma surgir ocasionada por mais do que um fator, assim. São vários fatores. Um dos fatores está relacionado com genética, também está relacionado com genética. O que vai causar o aumento do açúcar circulante no sangue? No caso do diabetes tipo 2, é uma deficiência na produção de insulina, que é um hormônio que é produzido no pâncreas, ou seja, num órgão chamado pâncreas que a gente tem na barriga. Das pessoas que têm diabetes, elas vão ter um nível menor de produção desse hormônio chamado insulina. E a principal função da insulina no organismo é se ligar às células de todo o organismo. E quando a glicose está passando perto daquela célula, existe um receptor na membrana de cada célula que serve para a glicose passar por ele. É como se fosse um corredor. A glicose passa por ali, mas é como se fosse um corredor que está sempre com a porta fechada. Então a glicose está passando, se tiver a porta fechada, não entra. Ela não entra dentro da célula. E a célula fica sentindo falta de glicose para ter energia para fazer todos os seus processos. Então a glicose passa por ali, com a porta fechada não entra. Então, se isso acontece em muitas células, a porta está fechada e não abre, a porta por onde passa a glicose, que tem um nome específico de transportadores de glicose, essa glicose vai continuar tentando entrar em outras células. Ela vai ficar circulando no sangue, na corrente circulatória, até conseguir entrar. Em alguma célula vai estar essa porta aberta.
vamos dizer assim, para fazer uma analogia, a chave dessa porta é a insulina. Então, se eu tenho uma deficiência na produção de insulina, eu vou conseguir abrir menos portas, então vai entrar menos glicose para dentro das células, vai ficar mais glicose circulante na corrente sanguínea. E vai ficar um excesso de glicose ali. Por quê? Porque tem pouca insulina, e a insulina é o que ajuda a abrir essa porta, que seria o transportador de glicose, para colocar a glicose para dentro das células e ela ser consumida, ser metabolizada. Isso acaba não acontecendo porque eu não tenho a insulina, que é a chave dessa fechadura. Na verdade, eu tenho em quantidades menores. Nada no corpo é tudo ou nada, assim, praticamente nada, só no sistema nervoso, o estímulo elétrico do sistema nervoso. Todos os outros processos são espectrais, assim. Então, na verdade, eu vou ter uma menor quantidade de insulina e com isso menos glicose vai entrar dentro das células e mais glicose vai sobrar na corrente circulatória. Essa glicose em excesso que fica circulando, quando ela é detectada, a gente faz um exame, tira uma gotinha de sangue e coloca no aparelhinho chamado aparelho de hemoglicoteste, que é para fazer a medida da glicose instantânea no sangue. E a gente vê que está fora de uma faixa considerada a normalidade, a gente diz, essa pessoa pode ter diabetes. Existem formas específicas que os médicos utilizam para fazer o diagnóstico da doença, não é ver uma vez uma glicose alterada que dá o diagnóstico. Então, a gente percebendo que essa glicose está um valor alterado, se manda para o médico e o médico vai colocar dentro de um padrão de diagnóstico, vai dizer se a pessoa tem diabetes. O que é esse diabetes tipo 2? Que é aquele que dá na pessoa que tem mais idade, que não é tão jovem assim. É um excesso de açúcar na corrente circulatória constante. A pessoa está sempre com açúcar muito alterado ali. Ou se vê só uma vez, duas, mas um valor muito alto também. Um valor muito alto ou um valor, mesmo que não seja tão alto, um pouquinho mais alto, mas sempre, já se diagnostica essa doença. O que é o diabetes tipo 2? É o excesso de glicose circulando sem entrar em nenhuma célula. Então, a dose está sempre alta, a glicose na corrente circulatória, sempre bem mais alta do que deveria estar. Isso causa um prejuízo, causa vários prejuízos para o organismo em múltiplos sistemas, no próprio sistema vascular e em outros sistemas, sistema nervoso, sistemas... Inclusive até na conjuntivo, sensibilidade, né, do corpo, nas exatamente, mãos, né? Exatamente, sistema nervoso periférico, não só no central também, no cérebro, mas no periférico também. Existe um sintoma, vamos dizer assim, do diabetes, que se chama parestesia, ou neuropatia diabética. Parestesia seria um subtipo. A neuropatia diabética é justamente esse excesso de glicose. Um dos problemas que ele vai causar no organismo do diabético é que ele ali, nesses pequenos vasos sanguíneos que nutrem pequenos nervinhos periféricos, ramos de nervos, ele vai causar uma dificuldade do sangue circular ali. Então, essas terminações nervosas, elas não vão ser supridas pelo sangue, nutridas de maneira adequada, e elas vão ter disfunção. Então, a pessoa não vai ter uma sensibilidade nas mãos, nos pés, ou até mesmo no coração. A gente sabe que uma das coisas que acontece é um infarto sem dor no paciente diabético. Isso é uma situação que é quase que uma armadilha assim, para os médicos na emergência, embora os médicos já estejam preparados em geral para isso. A gente sabe que em algumas situações o paciente pode ter infarto sem dor. Uma dor que não é a dor mais comum, ou num extremo até mesmo sem dor. Uma dessas situações que pode levar a isso, que a gente chama de uma apresentação atípica do infarto, é o diabetes, porque justamente por ele causar essa disfunção no sistema nervoso, ele vai causando disfunção na inervação sensitiva que está ali ao redor do coração, e a pessoa tem uma isquemia, que é uma injúria para o tecido do coração, e deveria sentir dor. Como os nervos ali não estão funcionando bem, tentando falar de forma assim mais simples, né, para todo mundo entender bem, a pessoa não sente aquela dor. Está acontecendo a isquemia, está acontecendo a lesão ao tecido, mas ela não sente dor. Ela sente uma angústia, sente um peso bem pequenininho, um pezinho no tórax, assim, e na verdade aquilo é um infarto. O nervo dela os nervos que estão ali ao redor daquela região que não estão funcionando bem. Por quê? Porque ela está com aquele excesso de açúcar de glicose circulante que vai atrapalhar, inclusive, o funcionamento dos nervos, porque vai atrapalhar o sistema vascular
e não vai chegar a nutrição, os nervos não vão funcionar bem, a pessoa não vai sentir direito, então tem mais chance de ter um infarto sem dor, quem tem diabetes, por exemplo. Interessante, bastante interessante isso. Bem legal a gente entender como é que tudo no nosso organismo tem uma relação muito próxima, né? Então, ou seja, nenhum sistema trabalha sozinho aí, né, doutor Felipe? Exatamente. Pessoal, esse programa é um oferecimento de Katana Tele Sushi 5 anos. Atendimento de terça a sábado a partir das 18h30 no telefone 3582-3171 ou pelo WhatsApp, que é o 98169-8160. Doutor Felipe, explica pra gente o que acontece com o nosso organismo quando acontece um infarto. O que esse infarto provoca em nós? Né? O que está acontecendo por dentro? A gente sabe que por fora, alguns casos, como o senhor citou, pode até não haver dor. Mas o que acontece dentro do nosso organismo aí? Tá. Só previamente, antes de eu responder diretamente, porque eu entendi a pergunta que tu me fizeste, o que é um infarto do chamado miocárdio. Infarto agudo do miocárdio. Isso. Porque em medicina, só para eu aprendi que, gente, não é pleonasmo, tá? Não é figura de linguagem. Existe infarto em outras áreas do corpo. Exatamente. Muito bem, doutor Felipe, boa lembrança. Exatamente. O infarto, o que é? É quando acontece morte celular de um tecido causada por uma obstrução total ou quase total do fluxo sanguíneo que irriga aquela região celular. Então, pode ser um infarto cerebral, que é conhecido como derrame, popularmente, do tipo isquêmico. Existe um vaso sanguíneo, uma artéria do cérebro que fica bloqueada e a porção do cérebro que é nutrida por aquela artéria não recebe sangue e aquela partezinha do cérebro morre, aquelas células, e acontece uma coisa chamada infarto cerebral, que é, na verdade, mais conhecido por AVC, acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, ou AVE, acidente vascular encefálico isquêmico. Então, retornando aqui para a pergunta, o infarto é muita coisa para a gente aprender, coração, gente. Mas é bem interessante a gente conversar isso assim com a população, né? Porque com certeza. Porque a gente, como médico, a gente não tem essa oportunidade assim muito frequentemente, e para nós é muito gratificante assim a gente conseguir tentar pelo menos simplificar e tornar mais interessante para as pessoas. Então, em relação ao infarto do miocárdio, infarto do coração, ele vai ocorrer nas artérias que nutrem de sangue o músculo do coração, que é o chamado miocárdio. Essas artérias são as artérias coronárias. Quando o coração contrai na sua parte mais forte, mais importante, que é o ventrículo esquerdo, o sangue sai todo do coração por uma artéria bem calibrosa, se chama artéria aorta. E aquela artéria aorta, que é quase uma largura assim, tem quase o diâmetro de um cabo de vassoura, assim, grosseiramente falando, logo que ela sai do coração. E aí ela vai emitindo vários ramos, como se fosse uma árvore que tem o caule, vai emitindo vários galhos. A aorta vai emitindo vários ramos para vários lugares do corpo, para a cabeça, para o pescoço, para os braços, para o abdômen, para os órgãos, para os membros inferiores. E esses ramos arteriais vão se afinando até chegar às células, até chegar aos capilares, que são os mais estreitos vasos sanguíneos que a gente tem. Então, logo que essa artéria aorta sai do coração, bem grossa, bem calibrosa, ela emite 2 raminhos pequenos comparados com a aorta ali naquele local, e estreitinhos, que são as artérias coronárias, que retornam da aorta para o coração. E eles se ramificam e levam o sangue ejetado pelo coração para o próprio músculo do coração. Bom, essas artérias coronárias, elas estão expostas a uma pressão que é maior, em princípio, do que a pressão que a gente sente, que a gente consegue medir numa artéria, numa artériazinha de médio para pequeno calibre do dedo do pé, por exemplo, quando a pessoa está na posição deitada, por estar mais próximo de onde contrai o coração. É uma diferença pequena de pressão, mas existe. Então, elas estão sempre recebendo um fluxo bem turbulento de sangue. Por que eu estou falando isso? Porque isso também é um outro fator que aumenta o risco de ter qualquer lesão no endotélio, que é a parte do revestimento interno dos vasos sanguíneos, e qualquer lesão que se tenha no revestimento interno dos vasos sanguíneos, facilita com que comece um processo que é o que vai gerar o infarto. Que processo é esse? É o processo de formação do ateroma.
que caracteriza a doença chamada aterosclerose. Muito então, interessante. Se a gente tem, por exemplo, circulando no sangue, um excesso de colesterol, esse de forma mais depósito importante, de gordura, né, doutor Felipe? Isso, a gente tem um colesterol mais do que a gente precisaria, vamos dizer assim, em excesso. E ele está circulando ali pelo sistema circular, pelo sistema vascular. E, por algum motivo, se tem alguma lesãozinha em algum lugar do endotélio, ali a tendência é que aquele colesterol a mais, por ele estar em grande quantidade, ele acaba entrando ali. Estou falando de forma bem simples e direta, assim, para a gente ficar mais fácil o entendimento. Aquele colesterol que está mais acaba entrando, onde tem uma lesãozinha endotelial, e ali tem umas células que ficam na parede do vaso sanguíneo que vão tentar englobar aquele colesterol que não deveria estar ali. Vão tentar englobar e elas conseguem, englobam um pouquinho de colesterol, englobam mais e vai englobando. Algumas células que estão ali começam a fazer esse trabalho para tentar retirar aquele colesterol a mais que está ali. E essas células ficam cheias, a gente chama elas em medicina de células espumosas, elas ficam uma aparência no microscópio de uma célula espumosa. E daqui a pouco está cheio daquelas células cheias todas de gordura. E isso aí, e essas células que estão ali, elas emitem mensagens químicas, chamam outras células, porque eu já estou cheia. Uma célula diz assim para as outras: eu já estou cheia de gordura, não consigo comer mais esse excesso de colesterol que está aqui, eu preciso que venham outras. Então ela libera substâncias químicas, a gente chama de mediadores químicos, citocinas, interleucinas, que vão atrair outras células ali para poder fazer a mesma função. E vem outras células musculares lisas, células do sistema imunológico, macrófagos. E aí o que a gente vai ter ali? Uma inflamação. Inflamação é isso, é um excesso de células de defesa que está se concentrando, que estão se concentrando em algum lugar do corpo. A gente tem uma reação inflamatória na parede da artéria. Tem vários tipos de células. E essas células vão cada vez ficando com mais gordura. E aí, essa concentração de células de defesa para engolir literalmente, né, englobar, a gente chama de fagocitar, fagocitose, esse excesso de colesterol que está ali, isso vai tomando uma proporção tamanha que vai se notando, daqui a pouco isso sai do nível microscópico, vai se notando no nível macroscópico, vai formando um volume maior na parede do vaso sanguíneo, e esse volume ele acaba se expandindo para dentro do vaso sanguíneo, que é o espaço dentro do vaso sanguíneo, por onde circula o sangue, a gente chama de luz, no caso da artéria, luz arterial. Ali para dentro da luz da artéria, essa aterosclerose, que é essa concentração, eu estou simplificando ao máximo que eu consigo, assim, o processo que é bem complexo de aterosclerose. Essa concentração de células de defesa na tentativa de livrar a parede da artéria de um colesterol que não deveria estar ali, vai fazendo com que a parede da artéria coronária vá se projetando para dentro dela mesma. Então, essa placa de aterosclerose, ela vai obstruindo vai estreitando, exatamente, e de várias formas. Ela pode fazer isso ao redor de toda a circunferência da artéria, só de um lado, e isso vai gerar diferentes tipos de acometimento da artéria pela aterosclerose, pelo ateroma. E aí isso pode chegar a fechar uma artéria, esse crescimento da placa de aterosclerose? Não, aí é que está. A gente praticamente nunca vai ouvir falar disso. O que acontece é que esse aumento dessa placa, isso vai adelgaçando ali a cobertura dessa placa de aterosclerose. Ao redor dela vai se formando vem células de fibrose, outros tipos de células, e forma uma capa. A gente chama uma capa da placa de aterosclerose. E lá pelas tantas, em algum momento nesse crescimento dela, ela se rompe essa placa, ou porque aumentou a pressão, ou porque a pessoa fumou e entraram radicais livres na corrente circulatória. Os radicais livres, grosseiramente, funcionam como se fossem lixas, assim. Eles passam ali e machucam essa plaquinha, que está obstruindo 50% da passagem de sangue, está 40%, está 70%. E aí, quando passam esses radicais livres, que vêm, por exemplo, do hábito do tabagismo, a pessoa fuma, acabam entrando esses radicais livres que vêm de cigarro na corrente circulatória, eles vão passando. Quando eles batem numa placa de aterosclerose, que já se formou pelo excesso de colesterol, eles podem, daqui a pouco, romper. Se essa capinha for muito fina, podem romper. E aí, o que acontece? O sangue que está passando ali, ele vai identificar, mas não é mais o revestimento normal do vaso sanguíneo que tem aqui. O que é isso? É um monte de gordura. Quer dizer, ele não vai pensar como... Ele só vai pensar assim, não é o revestimento normal interno do vaso sanguíneo. Então, por aqui,
pode ser que escape sangue. Então eu vou ter que fechar isso aqui, por aqui pode acontecer uma hemorragia. Não vai acontecer porque é uma coisinha microscópica. Mas o organismo interpreta que ele tem que formar um coágulo, onde tem uma ruptura, uma disrupção do revestimento interno do vaso sanguíneo. E aí a gente pensa assim, se já tem uma lesão de 90%, vamos supor, ou que seja de 60% do diâmetro por onde passa o sangue, 60%. Quando ocorre essa ruptura, o organismo ele vai tentar fazer um coágulo ali em cima para evitar, vamos dizer, no entendimento do organismo, para evitar que por ali o sangue saia todo do organismo. Então ele vai fazer uma placa grande de coágulo ali em cima. Só que se a artéria já está parcialmente bloqueada, essa placa esse coágulo que vai se formar em cima, ele pode aumentar aquela obstrução de 60% para 95%, de 60% para 100%. Uma resposta automática do corpo. Isso, é uma resposta que o organismo acha que vai acontecer uma hemorragia ali. E aí pode fechar 100% a artéria e o sangue deixa de passar ali. Então, na quase maioria absoluta dos casos de infarto, não se trata da situação de essa plaquinha de aterosclerose, que é formada predominantemente por gordura, tem algumas outras constituintes também, que a gente pode comentar, mas é predominantemente colesterol. O infarto ele não é que essa plaquinha vai crescendo aos pouquinhos até fechar a artéria, fechou e infartou. Não. Essa placa ela vai crescendo em algum momento, dependendo da espessura dessa capinha de tecido endotelial, fibroso que reveste ela. Dependendo da espessura, vai romper ou não, com variações da pressão arterial, com exposição a radicais livres do cigarro, por exemplo. Tem uma outra situação bem importante, que é o diabetes, que também vai aumentar a produção de radicais livres, como se fosse fumar, assim, os que a gente acabam entrando no sangue pelo tabagismo. No diabetes tem uma maior produção de radicais livres, tem uma menor produção, por processos bioquímicos complexos, tem uma menor produção de uma substância, que seria o principal exemplo desse caso, que se chama óxido nítrico, que ele vamos dizer assim, combate esses radicais livres, ele faz com que esses radicais livres não consigam romper essa placa. Isso em 10, 20 anos, né? Sim, exatamente. A placa de aterosclerose, ela não é assim que a pessoa começa a ter um mau hábito alimentar em 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5. Em geral, claro que existe aterosclerose acelerada, que são situações particulares, assim. Mas, em geral, a placa ela vai levar vários anos, assim, 10, como tu falou, 15, 20 anos, dependendo. Isso não é possível quantificar exatamente porque depende de vários fatores, assim. Pressão arterial, hábito do tabagismo, consumo de álcool, né? Esse é menos, é um fator bem pouco associado, assim, o uso de álcool. É um fator bem pouco associado com a aterosclerose. Até, na verdade, existe, só para fazer um link, assim, uma questão interessante que muito se fala, assim, entre as pessoas, que o uso do vinho tinto, principalmente, poderia ser um fator protetor para a doença cardiovascular. E ele é um fator protetor bem fraco, assim, estatisticamente, mas E isso se atribui em parte as substâncias que tem no vinho tinto, que seriam flavonoides, que teriam propriedades antioxidantes. Mas há também quem teorize que isso deve se atribuir ao álcool. Isso não está bem definido ainda. Quem mais estuda isso, quem mais entende disso, diz exatamente isso, que são substâncias chamadas flavonoides que tem no vinho tinto que faz essa antioxidação. Então, só para retornar, assim, a aterosclerose ela leva muitos anos para se desenvolver e vai aos poucos obstruindo a passagem de sangue na artéria, mas o que vai desencadear uma obstrução importante do fluxo ou total ou subtotal, mas que cause uma isquemia no tecido, podendo levar à lesão, à morte celular, é justamente essa alteração abrupta do diâmetro pelo qual o sangue consegue passar ali. Se eu tenho uma placa de aterosclerose de 70% e ela faz uma micro-ruptura e o próprio sangue, sistema de coagulação, faz um coágulo em cima que faz essa passagem, essa obstrução, deixar de ser 70% e passar a representar 98%, isso vai ser sentido pelo tecido que está dependendo daquela nutrição ali, podendo levar o tecido à isquemia. Se for 100%, obviamente, quase 100% das vezes vai levar a isquemia com morte celular. Então, o que causa o infarto em si, em geral, é o que a gente chama de
instabilização da placa de aterosclerose. Se a placa tiver 98%, 99% e for uma placa que é super estável, a capa fibrótica, que é a capinha que envolve aquela placa de gordura, for espessa, ela é resistente, ela dificilmente vai se romper. Olha só. O paciente mais dificilmente ele vai chegar, porque ela não vai se romper. Então, isso vai ser bem aos poucos e o tecido vai, assim, tentando simplificar, ele vai se adaptar a essa baixa circulação e a pessoa não vai ter um infarto. O que gera um infarto agudo é essa ruptura da placa com a deposição de coágulo em cima, e aí sim, aí ocorre uma diminuição abrupta da circulação, ou total, quase total ou total, de forma abrupta, e isso que vai gerar a lesão do infarto. Muito bom. Eu quero então agradecer a participação do cardiologista e médico emergencista no Hospital Municipal de Novo Hamburgo, Felipe Lima Pedroso. Muito obrigada, viu, doutor Felipe, pela tua participação mais uma vez aqui com a gente. Pessoal, esse programa é um oferecimento de Katana Telesushi 5 anos, preparado na cozinha que você confia, o sushi que você adora. Acesse katanatelesushi.com.br. Eu fico por aqui e volto amanhã às 13h30 com mais um Viver com Saúde. Tchau, tchau! Vais viajar, tchê? Então te aproxega no Pós-Vendas Gala Renault. Aproveite as vantagens que seu auto merece e garanta uma baita viagem tranquila e segura. Confira. Troca de óleo a partir de R$ 99,00. Troca de correias motor 1.0 a partir de R$ 1.089. Pneus a partir de R$ 199 com parcelamento em até 6 vezes. Consulte condições. Gala Renault. Em Canoas e Cachoeirinha. Pela vida, escolha o trânsito seguro. As melhores estreias de filmes você encontra aqui no Cinesystem. Só filmaço! E além de ter os melhores filmes em cartaz e a melhor pipoca da cidade, ainda tem promoção maneira. Assistindo qualquer filme no Cinesystem, você ganha um voucher que te dá direito a 2 ingressos pelo preço de 1, para voltar pro cinema com acompanhante por nossa conta. Venha assistir Missão Impossível, Mega Tubarão e muito mais. Saiba mais em cinesystem.com.br. Cinesystem, um jeito novo de curtir cinema no Bourbon Shopping. Micro e pequeno empresário, o Banrisul tem grandes oportunidades para você. Abra sua conta empresarial por apenas R$ 29,90 por mês e leve a maquininha Vero Mobile grátis. Também tem promoção para quem precisa de certificado digital. E só no Banrisul, a sua empresa tem acesso ao Crédito Simples, que oferece capital de giro com juros baixos para você crescer cada vez mais. Consulte as condições de contratação no Banrisul, o grande parceiro da micro e pequena empresa. Se seu cão precisa de espaço e interação, a Escola Dálmatas é o lugar dele. Nosso centro de convivência propõe o equilíbrio entre pessoas, ambiente e cães. São 700 metros quadrados planejados para proporcionar o máximo de bem-estar ao seu mascote. Venha conhecer a Escola Dálmatas. Também trabalhamos com adestramento. Ligue 51 99140 5160 e agende sua visita. Quando o Brasil pediu pelo fim da ditadura, Fogaça levou a sério. Na hora de conquistar o teu direito ao voto, Fogaça levou a sério. Quando o país precisou rever suas leis e garantir a estabilidade financeira, Fogaça também levou a sério. Agora que o Brasil precisa de novas mudanças, você já sabe quem vai levar a sério. Fogaça Senador 151, o futuro levado a sério. Trabalho e Progresso, deputados estaduais PP. Sou Carlos Yandre e fui vereador e prefeito de Birubá. Defendo a segurança, a educação e a saúde com a valorização dos servidores públicos. Vote em Carlos Yandre, 11711. Olá, sou André Concetim, deputado estadual. Precisamos de pessoas de bem na política. A renovação que você espera chegou. 11.117. Conto contigo. O Alto Uruguai precisa de um representante dedicado, trabalhador e digno. Para mudar, é preciso renovar. KK, deputado estadual, 11888.
A injustiça não vai parar o sonho, a nossa estrela brilha em cada olhar. Lula mostrou o caminho da verdade, é Haddad pra fazer aquele Brasil voltar. Eu sou o Fernando Haddad, vamos trazer o Brasil de Lula de volta, vamos fazer o Brasil feliz de novo. Vem com Haddad, vem com Lula, vote 13, vem meu povo, é o Brasil feliz de novo. Haddad Presidente 13. É 13, é 13. Coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB, PROS. É 13. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. É com você a vida que eu sempre quis. Perto de você a gente aprende, a gente é mais feliz. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. É com você a vida que eu sempre quis. Perto de você a gente aprende, a gente é mais feliz. Isso, quem vive do seu lado, vive do seu jeito. Cremers informa. A Justiça Federal manteve a nulidade da resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar que permitia a troca de informações sobre pacientes entre as operadoras de planos de saúde. A medida da ANS foi anulada por violar o sigilo médico, a privacidade e a intimidade dos usuários de plano de saúde. Cremers, estado de alerta pela saúde. Dias 12h30, a Bandinhanos. Venha dar boas risadas com o Alemão Catofla. Todas as terças, quartas e quintas, ao 12h30, no Fórum Esportivo Debates. No oferecimento, Johan Alimentos. 44 anos, distribuindo alimentos de qualidade. SOS Box Embalagens de Madeira, em Campo Bom. O Catofla é uma parada, todo mundo dá risada. Bom, vamos começar com a entrevista para essa vaga de emprego. Mas antes de tudo, uma pergunta. O senhor tem experiência? Você sabe, não importa a função, sem experiência é quase impossível conseguir emprego. Nesta eleição, você vai contratar a pessoa para tirar o Brasil da maior crise da história. Exija experiência também. Governei São Paulo por 4 vezes e governar São Paulo é aprender a governar para todos os brasileiros. Estou pronto para servir nosso país. Ao longo de 90 anos, o Banrisul sempre esteve ao lado de quem empreende e gera empregos, oferecendo linhas de crédito para capital de giro e aquisição de equipamentos. A gente acredita na força da nossa gente e é por isso que desenvolvemos o Crédito Simples, um programa especial para micro e pequenas empresas, com taxas a partir de 0,75% e prazo de até 12 meses para pagar. Banrisul, 90 anos de uma grande história ao lado de quem empreende. Aqui é o Sartori. Vote nos candidatos do MDB para a Assembleia Legislativa. Sou o deputado Edson Brum. Conduzi a presidência da Assembleia Legislativa com austeridade, diálogo, eficiência e transparência. São os princípios que nortearam minha caminhada política desde o início. Edson Brum, 15.200. A política como tem que ser. Gilberto, transformar vidas é fazer a vida valer a pena. 15177. Sidney Ecker, renovação com experiência. 15.610. Rio Grande Unido e Forte. Deputados Federais PSDB. Meu filho de 13 anos foi assassinado. Transformei o luto em luta. Quero um Brasil mais digno. Segurança tem nome. Paula Iores, 4524. Sou Rosário Bica, candidata a deputada federal 4555. É o que os farrapos escreveram em nossa bandeira. Tenho a liberdade como estrada, a igualdade como valor, a humanidade como guia. Sou Ieda Cruz, 4544. Pra comprar ou pra vender e pra administrar o seu negócio tá na mão. Um bom papo é tudo, é transparente e o cliente se surpreende com a negociação. Chega de errar, chega de perder. Com a Imobiliária Rincão, quem ganha é você. Imobiliária Rincão. Imobiliária Rincão, na Rua João 23, número 748, bairro Rincão, em Estância Velha. Ligue 3561-1401 ou acesse www.imobiliariarincão.com.br. Imobiliária Rincão. Noticias.com. Apresentação: Marcos Couto.
26 graus a temperatura, céu nublado, 2 horas 11 minutos. Trabalhos técnicos na mesa de áudio do DJ Oliver, Jornal NH, VS, Diário de Canoas, JG, Jornal de Gramado, integrados a partir de agora no noticias.com. Começamos pelo Jornal VS. Priscila Carvalho. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos ouvintes da Rádio ABC. Hoje no Jornal VS nós destacamos que a Prefeitura de São Leopoldo iniciou uma força-tarefa contra a ação de descarte irregular de lixo na cidade. A iniciativa foi criada por conta das inúmeras e constantes reclamações e pedidos de providências de moradores sobre o assunto à Prefeitura. Desde a metade do mês passado, uma ação conjunta das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos e do Meio Ambiente, da Guarda Civil Municipal e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar vem sendo realizada. E foi a partir dela que 8 pontos de maior concentração de lixo foram listados. Um na Chácara dos Leões, um na Avenida Tomás Edison, no bairro Vicentina, 2 no bairro Duque de Caxias, um na Campestre, um no bairro Campina, um na Avenida Senador Salgado Filho, a avenida lateral da BR-116, e um na Estrada do Quilombo, na Feitoria. Uma das curiosidades observadas pela Força Tarefa é que, além de entulhos, muito lixo domiciliar tem sido encontrado nestes pontos de descarte irregular. Por isso, a Prefeitura agora está tentando identificar a origem desses resíduos domiciliares que deveriam ser recolhidos pela coleta, mas acabam amontoados em terrenos e beiras de rua. Estamos destacando também que na manhã de hoje, uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal resultou na prisão de um homem suspeito de participação em pelo menos 2 roubos de cargas ocorridos este ano aqui no estado. A investida policial foi realizada durante cumprimento de ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão. Em um dos locais, no bairro Santa Teresa, um dos investigados foi capturado. Com ele, que não teve a identidade divulgada, os policiais da Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Cargas e do Departamento Estadual de Investigações Criminais apreenderam uma arma de fogo calibre 12 com numeração suprimida e com 21 munições, além do veículo Celta utilizado pelo bando nos crimes. Mais detalhes dessa operação, além de outros destaques, podem ser conferidos no nosso site www.jornalvs.com.br. Por hoje era isso, Marcos. Uma boa tarde a todos. Da redação do Jornal VS para a Rádio ABC, falou a repórter Priscila Carvalho. Obrigado, Priscila Carvalho, pela participação. Jornalista